Boa tarde a todos. Reiterando, né, nós vamos reiniciando nossa sessão, a qual tinha dado um intervalozinho da 20ª sessão virtual de julgamento do ano de 2021. E agora nós vamos para o nosso terceiro processo de hoje, sobre a relatoria do Dr. Fred. O processo de recurso é 14640-2018, auto-infração 2018-09-837. Tem como recorrente célula de julgamento. Eu indago ao conselheiro relator se há recurso ordinário, que eu não vi. Não, presidente, reexame necessário, né? Uhum. Então, recorrente... Não há peça de recurso ordinário, não. Então, recorrente somente célula de julgamento e recorrido... recorrentes célula de julgamento e também recorrido célula de julgamento e recorrido ambos, certo? O conselheiro relator, doutor Fred, esse auto foi julgado parcial procedente, a assessoria processual se manifesta pela procedência. Com a palavra, doutor Fred. Obrigado, presidente. Mais uma vez, boa tarde a todos. Depois desse breve intervalo, nós estamos julgando o processo da Itambé Alimentos S.A., período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015. A administração tributária imputa ao contribuinte a falta de escrituração, deixou de escrituração de notas fiscais de entrada de mercadorias, em razão de dados obtidos no laboratório fiscal, foi feito o cruzamento, e 151 notas fiscais eletrônicas de entradas foram consideradas para aplicação do 123.3G, nosso velho debate sobre falta de escrituração. As notas fiscais não escrituradas estão na FD do contribuinte, não foram registradas na FD do contribuinte, solicitou-se os esclarecimentos e o contribuinte apresentou uma parte de notas que foram excluídas da autuação, 18 notas fiscais, que foram justificadas e devidamente excluídas. Por essa razão, foi aplicado a penalidade informada. A defesa controverteu o assunto em julgamento de primeira instância, presidente, e foi julgado parcialmente procedente pelo julgador singular, no sentido de se aplicar o dispositivo do 123.8L. Foi refeito, foi aplicado 123.8L, razão pela qual foi dado parcial procedência de julgamento singular. O processo vem a conhecimento em decorrência de reexame necessário, e a parecerista entende, ela discorda do posicionamento histórico, né, da nossa discussão, e ela opina pela procedência da infração, considerando a aplicação do 123.3G. É o relatório, presidente. Bom, com a palavra, doutor Rafael. Presidente, renovo os cumprimentos a todos. A acusação é de falta de escrituração de documentos retirados no livro fiscal próprio. O julgador de primeira instância, em consonância com os precedentes, tanto dessa Câmara como do CONAT, promoveu o julgador singular a aplicação do artigo 123.8L, que é o reenquadramento da penalidade para a omissão em arquivos magnéticos, e de fato não há, em face dessa decisão singular, não houve irresignação por parte do contribuinte, se trata apenas de reexame. Desde já eu opino no sentido de que o reexame seja conhecido, mas no mérito, presidente, em consonância com os precedentes, eu vou opinar no sentido de que seja confirmada a adesão em primeira instância, no sentido do reenquadramento da penalidade. Doutor Rafael, esta Câmara já de muitos debates sobre esse assunto, então acho que se alguém quiser debater, está à disposição dos conselheiros, se não, vamos para o julgamento. Conselheiro relator, não vi ninguém querendo debater, como vota? Nego providência ao reexame interposto. Doutora Franci Leite. Com o relator. Doutora Ivete. Com o relator. Doutor Michel. Nos termos de sempre, com o relator. Ok. Doutora Dalcília.
Eu abro divergência. Senhor presidente, peço licença só para ler aqui o voto, pedir para consignar em ata, ver se eu tentei simplificar o que eu costumava dizer. Posso? Pois não. Então, eu voto pela aplicação do artigo 123.3G, com a redação da Lei 16.258/2017, que incluiu a modalidade eletrônica, elidindo a aplicação de norma geral prevista no artigo 123.8L, que não deve prevalecer sobre norma específica. Ok. Doutor Tiago. O relator, Então, por maioria de votos, a quarta Câmara conhece do exame necessário, nega o provimento, mantendo a parcial procedência em conformidade com o julgamento singular e a manifestação oral proferida em sessão para a douta Procuradoria. O conselheiro Michel Gradival fez as referências de sempre, que vota em virtude do princípio da colegialidade, e a conselheira da Auxília votou pela procedência da acusação, mantendo o artigo 123G justificando seu voto, que será passado na ata, a consideração de acordo com o que ela colocou. Gostaria de passar, porque a senhora redigiu agora, passasse para a Ana Paula para que ela colocasse na ata. Presidente, só uma informação para os demais conselheiros, está consolidado o demonstrativo do crédito, só para ficar claro também, deixa eu te informar, já foi feito, né, o limitador de 1.000 ofícios e os 2%, e ele fez a adequação, então o demonstrativo está no julgamento em primeira instância, presidente. Ok, obrigado, doutor Fred. Então, vamos para o próximo e último processo de hoje, o processo 14642/2018, auto-infração 2018-09844. Tem como recorrente também recorrido célula de julgamento de primeira instância. Esse auto foi julgado procedente pela primeira instância e a assessoria se manifesta pela manutenção da procedência. Com a palavra do conselheiro relator, doutor Tiago Silva Bezerra. É o Fraga. Obrigado, presidente. Renovo aqui os cumprimentos ao senhor presidente, senhora secretária, demais conselheiros, senhor procurador. Bom, de forma sucinta, a autuação trata-se de crédito indevido, né, nos períodos de 2014 e 2015, pelo não realização do estorno nas operações que envolvem produtos da cesta básica ou sujeitos à substituição tributária, conforme o contribuinte informa em sua defesa. Então, o autuante entendeu que o contribuinte teria infringido o artigo 66, inciso 5º do decreto 24569, e sugerindo com penalidade o artigo 123, 2A, da Lei 2.670. Bom, em sua defesa, o contribuinte alega que ele tem direito à manutenção do crédito, falando de uma forma que não existe norma vedando o aproveitamento integral de CMS-ST ou sujeito à redução de base de cálculo. A norma constante no artigo 66, inciso 5º do regulamento faz menção apenas a mercadorias, nada dizendo a respeito do frete, que a impugnante contratou o frete, pagou pela prestação de serviço e, como consequência, tem o direito legal e constitucional de se creditar do ICMS, ainda que as mercadorias transportadas estejam sob o regime de substituição tributária ou com redução de base de cálculo, e que o ICMS é um imposto não cumulativo, conforme o artigo 155, parágrafo 2º da Constituição, assegurando-se o direito ao sujeito passivo de creditar-se do imposto anteriormente cobrado. E aí, por conta disso, ele julga que tem direito ao creditamento e pede a improcedência da autuação fiscal. Em julgamento da primeira instância administrativa, entendeu-se pela manutenção do auto de infração de forma integral, em motivo pelo qual foi apresentado recurso voluntário pelo contribuinte, recurso ordinário, em que ele basicamente se pautou pelos mesmos argumentos trazidos em defesa, motivo pelo qual o parecer da assessoria foi no sentido de manutenção também do auto de infração de forma integral. Sucintamente, senhor presidente, esse é o relato. Muito obrigado, doutor Tiago. Com a palavra, doutor Rafael.
Presidente, renovo os cumprimentos a todos. A acusação é de crédito indevido, de operações de serviço de transporte, presidente, cuja saída redundaram em redução da base de cálculo, os tratados de cesta básica. O contribuinte, hora recorrente, traz a tese da não cumulatividade. Mas, de fato, presidente, a tese da não cumulatividade trazida pelo contribuinte é no sentido de que a não cumulatividade seja uma via de mão única. Mas, na verdade, a não cumulatividade é uma via de mão dupla. Então, de fato, se a saída foi desonerada, deve promover o regular estorno das entradas que se deram com o creditamento do imposto. Então, na linha também do que entende o Supremo Tribunal Federal, presidente, a aplicação do princípio da não cumulatividade, ela se dá em quaisquer das formas que redundem em qualquer tipo de exoneração nas saídas. Isso já foi objeto de repercussão geral, recurso extraordinário 635-688, do Rio Grande do Sul, recurso extraordinário, direito tributário ICMS, não cumulatividade, interpretação do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição. Redução da base de cálculo, isenção parcial, anulação proporcional dos créditos relativos a operações anteriores, salvo determinação legal encontrada na legislação estadual, previsão, convênio do CONFAS, natureza autorizativa. A ausência de determinação legal estadual para manutenção integral dos créditos, anulação proporcional do crédito relativo às operações anteriores. Então, o que se observa é que não há, no bojo da nossa legislação estadual, nenhuma autorização para que esses créditos sejam mantidos. Então, presidente, considerando esses aspectos, considerando que a legislação não alberga o crédito que foi escriturado pelo contribuinte, eu vou opinar no sentido de que o recurso seja conhecido, mas no mérito não lhe seja dado provimento. É nesses termos. Muito obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, o conselheiro relator, doutor Tiago. Em seguida, a palavra está facultada aos demais. Doutor Tiago. Presidente, esse é um assunto já há muito tempo que vem sendo debatido nesse conselho, né? E que muito tempo também se discutiu na jurisprudência. Conforme muito bem pontuado aí pelo doutor Rafael, a jurisprudência da STF consolidou-se recentemente no entendimento de que esse direito ao creditamento, até com base lá no 155 da Constituição, não seria ilimitado, né? E sim, considerando que a nossa legislação traz disposição expressa no sentido de que não é possível a manutenção desses créditos, eu voto eu entendo pela manutenção do auto de infração. Bom, a palavra está facultada aos demais. Se não quiserem, vamos já direto para a decisão. Não teve nada de nulidade, pelo que eu andei vendo, só é questão de mérito, tá certo? Então, em relação ao mérito, o doutor Tiago já se manifestou pela procedência da acusação em conformidade com o julgamento singular e o parecer e a manifestação oral proferida em sessão. Doutor Fred, como vota? Com o relator. Doutora Francileite. Com o relator. Doutora Ivete. Com o relator. Doutor Michel. Com o relator. Doutora Dalcílio. Com o relator. Então, a quarta Câmara, por unanimidade de votos, conhece do reexame do recurso ordinário e também, por unanimidade de votos, nega provimento, mantendo a decisão de procedência em conformidade com o parecer e manifestação oral proferida em sessão pela douta Procuradoria do Estado. Concluímos os nossos 4 processos de hoje, graças a Deus, né? Amanhã nós estaremos juntos, mesmo horário, às 13h30, e gostaria que todos se cuidassem e agradecer a todos, viu? Desculpe alguma coisa do presidente, novamente, né, que a gente sempre está tentando balizar as coisas e, às vezes, pode ultrapassar sem querer os limites, mas não é essa a intenção. A gente sempre tenta, às vezes, clarear para os conselheiros. Até amanhã e muito obrigado. Valeu, presidente. Boa tarde a todos. Até mais, pessoal.